Trabalhos, vamos ao julgamento dos recursos existentes. A pauta inicial é de recursos interpostos contra a instauração de inquérito civil, que serão julgados em bloco. Passo a palavra à ilustre secretária em exercício, doutora Joiese, para a apresentação da pauta em julgamento. Boa tarde a todos, bom retorno. Vão ser julgados os recursos contra a instauração de inquérito civil em que foi negado provimento. Da relatoria da doutora Ana Margarida, consumidor, Promotoria de Justiça de Campinas, protocolado 14-0713-5163/2016, dígito 4, tema combustível, interessados, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e Alto Posto Maria Monteiro Limitada. Recurso contra a instauração de inquérito civil, não provimento. Da relatoria do Dr. Eduardo Roberto Alcântara del Campo. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Presidente Venceslau. Protocolado número 14-0399-1125/2018-4. Tema: improbidade administrativa, prejuízo ao erário, artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Interessados: Juizado Especial Civil de Presidente Venceslau, Jorge Duran Gonçalves e Maria Augusta Melchior Correia. Recurso contra a instauração de inquérito civil, não conhecimento por intempestividade. Da relatoria do Dr. José Roberto Rochel de Oliveira. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Adamantina. Protocolado número 14-0182-790/2018-1. Tema: improbidade administrativa, prejuízo ao erário. Improbidade administrativa, violação a princípios, artigos 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Interessados: Jimenez e Botaro Limitada e José Aparecido de Oliveira. O objeto da revisão: recurso com instauração de inquérito civil, não provimento. Ainda da relatoria do Dr. José Roberto Rochel de Oliveira. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social. Protocolado número 14-0695-000891/2018-9. Tema: improbidade administrativa, violação de princípios, artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Interessados: Secretaria Estadual do Emprego e Relações de Trabalho, SERT, e Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados do Estado de São Paulo. Recurso contra a instauração de inquérito civil, julgamento pelo não provimento. Agora eu vou pedir, o senhor pode ler o meu, doutor Sabella? Claro. É um só. Está aqui. Procedimento número 1466 de 2018, área do patrimônio, oriundo da Promotoria de Ferraz de Vasconcelos. Tema de improbidade, interessados Assir Filho dos Santos, Karim Youssef Kamal El Nachar, Luiz Carlos Rocha Guillamon, Jacques Mercantil, Rodrigo Teru de Castro Sugahara e Suprimix Comércio e Serviços. Recurso contra instauração de inquérito civil. Isso. Acho que tem mais um. Não provimento. Tem mais um. Sendo o voto da ilustre relatora pelo não provimento quanto ao primeiro PT apresentado, passamos ao segundo. Voto também negando provimento, procedimento 924/2018, tema de patrimônio público, Promotoria de Justiça de Ribeirão Pires, interessados município e Serviço Social da Indústria, SESI. Recurso contra instauração de inquérito civil, igualmente negando provimento. Obrigada. Da relatoria do conselheiro Pedro Jesus Giuliotti, Meio Ambiente, Promotoria de Justiça de Paulinha, protocolado número 14-0368-799/2018-1. Unidade de Conservação, Lei 9.985/2000. Interessados: Lauro Lages e Materiais para Construção Limitada, ME. Recurso contra a instauração de inquérito civil, não provimento. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Guararema. Protocolado número 14-0275-74/2018-4.
improbidade administrativa, prejuízo ao erário, irregularidades administrativas, nulidade de ato administrativo. Lei 7347/85. Interessados: Márcio Luiz Alvino de Souza, Prefeitura Municipal de Guararema. Recurso contra a instauração de inquérito civil, não conhecimento pela intempestividade. Então, acabaram aqui os julgamentos em conjunto. Consulto os senhores conselheiros se tem alguma observação quanto a algum dos procedimentos. Portanto, todos os votos ficam acolhidos, correto? Tinham sido lidos, inclusive, pelo BVA, que foi distribuído a Perfeito. nós. Muito bem. Passamos agora a apreciar os recursos contra indeferimento de representação. A primeira conselheira desta pauta é a doutora Ana Margarida, e o PT em apreciação é o 2.885 de 2018, área de habitação e urbanismo, oriundo da promotoria de Taubaté, figurando como interessado José Raimundo da Silva e município de Taubaté. Com a palavra, a ilustre relatora. Trata-se de manifestação de José Raimundo da Silva, recebida como recurso contra o indeferimento da representação, insistindo na representação oferecida contra a Prefeitura de Taubaté, noticiando irregularidades nas placas de sinalização de trânsito na rua Dr. Souza Alves, que poderiam induzir em erros condutores de veículos automotores, fomentando a lavratura de multas dentro de um esquema para remuneração de serviços de guincho. O recurso é tempestivo, considerando que o recorrente foi notificado em 28 de novembro de 2018 e protocolou recurso em 12 de dezembro de 2018. A representação limita-se à avaliação individual do representante, sem respaldo mínimo probatório, que justifique a investigação no Ministério Público. Nesses termos, nego o provimento ao recurso. Todos de acordo? Acolhida a posição da ilustre relatora, passamos agora a apreciar os votos de relatoria do doutor Eduardo Del Campo. Primeiro PT, 1629, Meio Ambiente, oriundo de Cotia, interessados condomínio residencial Bela Vida, Ana Paula Penteado e Espaço Aires. Eu vou ler a emenda, se houver necessidade eu presto maiores esclarecimentos. Meio Ambiente, recurso contra indeferimento de representação. Notícia de poluição sonora a perturbar o sossego de moradores do condomínio representante. Ausência de prova no sentido de que o fato constitui interesse coletivo a ser tutelado pelo parquê. Possibilidade de condomínio aforar as medidas legais cabíveis. Recurso conhecido, mas improvido. Todos de acordo? Esse de poluição sonora, eu li o voto do ilustre relator, traz aquela preocupação nossa eterna aqui no Conselho com relação ao que seria apenas litígio de vizinhança. Eu não consigo entender. Esse fica não houve demonstração da poluição sonora? Eu só queria esse esclarecimento do relator, por favor. Isso, eu vou ler só aqui o final do voto, que eu acho que esclarece as suas dúvidas aqui. Como bem analisou a ilustre promotora de justiça oficiante, as questões apresentadas pelo representante são importantes, mas não ultrapassam a esfera individual. Não se nega que a atividade laborativa exercida contenha, assim como inúmeras outras, certo grau de risco. O que se discute é seu interesse na hipótese exclusivamente individual e, por assim o ser, não pode ser objeto de análise pelo Ministério Público. Eventuais questionamentos a respeito das... perdão, acho que aqui eu abri outro. Perdão. Me perdoe. Não se nega que as atividades da empresa inquinada possam causar incômodos a eventuais moradores do condomínio representante. Entretanto, não é toda e qualquer perturbação e sossego causada pelo estabelecimento comercial a determinados moradores que justifica a atuação do Ministério Público, mas sim aquelas que causam poluição sonora, ofendendo interesses difusos. Não há nos autos prova de que o incômodo atinja a todos ou a maioria dos moradores do condomínio, ou mesmo que os ruídos ultrapassem o horário permitido. Quer dizer, não foi feita não houve demonstração. Não foi possível realização de medição que comprovasse o nível do ruído. Então,
Nessas circunstâncias, eu entendi que o caso era realmente de direito individual. Eu confesso, senhores e senhoras, que eu alertei o nobre relator acerca do teor da súmula 6 do nosso conselho, dizendo que se trata, que não se homologa o arquivamento quando tem essa peculiaridade. E aí, aprofundando no voto, parece que é um pouco diferente do que de costume aqui acontece. O que há é uma empresa de eventos que eventualmente faz a sua atividade. E aí não é só uma questão diferente de um barulho permanente, frequente, constante, né? É eventual. E dois, quando a municipalidade, aí eu agrego, quando a municipalidade concede o alvará de funcionamento, ela tem toda essa preocupação. E quando o relator coloca o voto que é uma associação que tem capacidade postulatória, né? Aí o Ministério Público se apequenaria, no meu ponto de vista, diante de uma situação dessa. Me parece que a solução, no caso, e eu balancei, mas no caso, é de homologar, sim, de deferir o recurso. A peculiaridade também que me chama a atenção é que um barulho ocasional de um vizinho difere de poluição sonora contínua. Então, eu vou também... quando eu li, doutor Eduardo, eu também fiquei com essa mesma dúvida, porque nós estamos tendo um posicionamento bem cauteloso com a poluição sonora aqui nesse colegiado, né? Mas eu vou votar com o relator, senhor presidente. Muito bem. Acolhido o voto de relatoria de modo unânime. Prosseguindo. PT número 336 da Infância e Juventude, oriundo dessa promotoria. É um tema de conselho tutelar, envolve o Conselho Tutelar de Lajeado e a Subprefeitura de Guaianazes. Infância e Juventude, recurso contra indeferimento de representação. Representação em face da Subprefeitura de Guaianazes pela negativa de fornecimento de assistentes de gestão de políticas públicas ao Conselho Tutelar de Lajeado. Impossibilidade, ausência de comando legal a vincular a administração pública. Recurso improvido. Na verdade, o Conselho Tutelar ele quer que a Prefeitura forneça funcionários para o Conselho, né, pela falta, por férias, porque outros estão de licença, e não há normativa legal que obrigue a municipalidade a fazê-lo. Então, por essa razão, o indeferimento. De acordo? Todos? Prosseguindo, PT 7308, Patrimônio, Osasco, tema improbidade, prejuízo ao erário, artigo 10 da lei, recurso contra indeferimento, com a palavra o nobre relator. Patrimônio público, recurso contra indeferimento de representação. Notícia de irregularidades envolvendo a empresa médica e Prefeitura Municipal de Osasco. Notícias genéricas e que, a despeito de veicularem nomes de pessoas supostamente envolvidas, não apontam especificamente quais seriam as ilegalidades cometidas. Recurso improvido. Eu confesso que no começo eu até tendi talvez até a dar provimento a esse recurso, mas depois, melhor analisando a questão, realmente as afirmações são muito genéricas. Eu vou ler aqui parte das acusações. Uma quadrilha articulada para roubar os cofres públicos, atuando na área da saúde da cidade de Osasco, através de contatos de gestão. Mas ele não diz qual qual seria a artimanha, como que seria feito isso. Ele simplesmente me parece mais uma afirmação de cunho mais político do que propriamente embasado em fatos reais. Então, por essa razão, eu optei pelo indeferimento do recurso. Todos os senhores conselheiros concordam? Eu só quero declarar o voto. Essa comarca de Osasco, ela tem um promotor lá que se destaca, é o Gustavo Albano. Ele é de extrema diligência, esse menino. Ele é muito competente. Ele é muito diligente e tal. E não vou dizer que eu estou usando de um argumento de autoridade aqui, mas é que, em havendo mínimo indício, eu tomo as providências cabíveis. Tá? Então, assim, eu queria dar esse testemunho, essa manifestação em abono ao voto de Vossa Excelência, acerca do qual eu adiro, em totum.
Voto unanimemente aceito. Era o último, né, doutor Eduardo? Não, ainda tem o 65. Vossa Excelência pode, por gentileza, anunciar os dados desse... É o MP 43234, 65219-5. Recurso contra indeferimento da representação. Promotoria de Justiça de Carapicuíba. Ah, não. Hã? É uma questão formal. Não está na pauta, não pode ser julgado. Não foi por edital. Se foi publicado. Se foi publicado, se não foi publicado, não pode. Só precisamos saber se foi publicado. Se não foi publicado, podemos deixar no BVA, mas eu não vejo longe, pelo amor de Deus. É porque aí não tendo sido publicado, não. Se quiser. Não, é uma observação oportuna que preserva o próprio relator, né? Então nós podemos, até o fim da reunião, checar na secretaria se tem publicação, isso mesmo. Só pela... E aí nós podemos apreciar no fim se houver sido publicado, tá bom? Essa seria a minha sugestão. Desculpa a impertinência. Está correto, está corretíssimo. Eu estou achando que foi colocado na semana que vem e vai enviar dessa semana. Porque na convocadora já está da semana que vem. Mas não está na pauta. Estando na pauta, não tem a publicidade de a lei do ato 442. Até porque alguém pode querer se habilitar para sustentação oral, etc. Sem dúvida. Muito bem, passamos a apreciar, então, os procedimentos aos cuidados do conselheiro Rochel. O primeiro deles é o de número 772, da área do consumidor, promotoria da área, prestação de serviços em geral. Interessados, Maria Nair dos Santos e Marcato Cerimonial Foto e Vídeo Limitada Microempresário. Com a palavra, o nobre relator. Pois não, senhor presidente. Também lerei a ementa e fico à disposição. A representante afirma que se sente lesada ao contratar serviços de formatura com a empresa Marcato Cerimonial Foto e Vídeo Limitada Microempresa, narrando várias irregularidades constantes do referido contrato. Ausências de indícios de que o valor cobrado seja abusivo. Não há outras vítimas identificadas. Direito individual. Não provimento do recurso. Todos com o relator? Voto acolhido. Prosseguindo. PT 819, de Ubatuba, Habitação e Urbanismo. Tema de parcelamento do solo. Interessados, José Roberto de Siqueira. Recurso contra indeferimento de representação. Da mesma forma, lerei a ementa um pouco mais longa. Trata-se de recurso apresentado contra indeferimento de representação que noticiou o parcial descumprimento de termo de ajustamento de conduta, TAC, lavrado entre o Ministério Público, a Associação Ubatuba Country Club e a Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba. O TAC visou regularizar parcelamento de solo urbano travestido da feição de um clube, em que, ao se associar, o adquirente recebia um título de domínio do patrimônio da entidade, com uma área de uso comum e outra de uso privativo. Referido TAC foi entabulado em 4 de maio de 2009, gerando a promoção de arquivamento do inquérito civil e a correspondente homologação por este Conselho. Consta dos autos parecer técnico do Centro de Apoio Operacional CAEX, datado de 9 de abril de 2014, confirmando que as medidas previstas no TAC foram cumpridas, folhas 14/17. Esse parecer está respaldado por farta documentação juntada às folhas 18/112, que trata da regularização da área. A representação, por seu turno, não se fez acompanhar de quaisquer documentos que pudessem fundamentar o pedido de providências, descumprindo frontalmente o estabelecido na cláusula 11ª do próprio TAC, que prevê expressamente
que quaisquer irregularidades relacionadas ao descumprimento do acordo somente ensejariam providências, aspas, após representação que demonstre efetiva desobediência à cláusula, instruída com provas cabíveis, fecha aspas. Depreende-se dos autos que esse quesito não restou atendido, não provimento do recurso. Senhores conselheiros, concordam com o doutor relator? Muito bem, voto acolhido, unânime. Prosseguindo, PT 96/2018, patrimônio, oriundo de Ibiúna, interessados Charles Guimarães, Rose Aparecida Domingues, Soares Machado e município de Ibiúna. Com a palavra o doutor relator. Lerei a emenda igualmente. Trata-se de representação que tem por objeto apurar a cobrança, na ótica dos requerentes, indevida, de honorários advocatícios que já estão sendo exigidos e contabilizados administrativamente pelo setor de tributação da Prefeitura de Ibiúna, gerando, inclusive, lançamento como dívida ativa. Acrescentaram que a Câmara de Vereadores aprovou a Lei de Anistia Fiscal número 157/17, que está sendo descumprida. Questão que está sob júdice, conforme prova existente nos autos. Inexistência de fundamento legal para instauração de inquérito civil em paralelo à ação judicial em curso. Não provimento do recurso. Com o relator? Voto acolhido. Com o doutor relator. Era o último, né, doutor Rochel? Isso. Passamos a apresentar agora e apreciar os votos de relatoria da ilustre conselheira doutora Joiese. O primeiro dos PTs é o de número 6599, de 2018. Pertence à área ambiental, vem do Guarujá, figura como interessado Geraldo da Costa Neves Júnior. Não? 65,99. Não, Joiese. Qual é o primeiro seu que vem em seguida? Ah, 6599. 6599. É, esse mesmo. É o último. Ambiente. Indeferimento de representação, noticiando a representação, né? Noticiando o suposto vazamento de água ou esgoto no canal do Rio do Meio, na comarca de Guarujá. Diligências preliminares. Expedição de ofício à Polícia Ambiental e à Prefeitura Municipal de Guarujá. Respostas a ambos os ofícios negando o lançamento de esgoto ou água poluída. Respiros em tubulação que capta água de morro. Não constatação de qualquer dano ambiental. Indeferimento de representação com base nas informações colhidas. Recurso contra indeferimento de representação sem novos fatos ou argumentos. Manutenção do indeferimento, não provimento do recurso. Esse munícipe, ele viu umas águas brotando numa tubulação, e aí foram observar, na verdade, a água, que por conta da pressão, eles têm que fazer uns respiros para a água poder sair, senão ela pode estourar os canos. Então, não houve nada de constatação de dano. Todos de acordo com a relatora? Prosseguimos, então, apreciando o procedimento de número 6439 de 2018. 909, eu não foi votado. Ah, o 909? É. Pois não. Então, vamos anunciar o protocolado 909 de 2018, oriundo de Assis, área do consumidor, interessado Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, e Edson Guerino Guido de Moraes. É um recurso contra a instauração de inquérito civil
Todavia, o voto deve ser Pelo provimento. diverso daqueles julgados em Isso. bloco, né? Recurso provido. Onde é que põe aqui? Provido. Consumidor. Inquérito civil instaurado com o fim de apurar a legalidade da cobrança mínima mensal de água pela Sabesp, mesmo se o consumo efetivo for inferior, bem como da vinculação da cobrança de esgoto ao consumo de água. Verificação de eventual dano ao consumidor com base na cobrança por estimativa de consumo. Recurso contra a instauração de inquérito civil. Alegação no sentido de que tanto a cobrança de tarifa mínima de água quanto a metodologia para a cobrança de esgoto são amparadas em lei e decisões jurisprudenciais. Postulação de arquivamento. Decisão de manutenção da instauração sob o argumento de que os fundamentos legais e decisões anteriores mencionados no recurso não se aplicam ao caso em apreço. Recurso provido. Incidente de resolução de demandas repetitivas decidindo a questão. Precedentes jurisprudenciais. Legislação pertinente amparando a cobrança. Eu posso pedir licença para ler rapidamente o voto, que eu acho que é uma questão interessante para esse conselho, inclusive, se posicionar. Eu busquei informações junto ao CAL, eu fiz algumas pesquisas de jurisprudência, né? E eu acho que a gente seria talvez... Exato, seria interessante a gente ver se o conselho adere a esse meu posicionamento. Trata-se de recurso contra instauração de inquérito civil apresentado pela Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, visando o arquivamento da presente investigação, sob o argumento de que as supostas irregularidades apontadas na portaria inaugural não ocorrem, na medida em que a metodologia utilizada para a cobrança de tarifa de água e de esgoto são amparadas em lei e decisões jurisprudenciais. Quanto de sua decisão pela manutenção do inquérito civil em tramitação, o digníssimo promotor de justiça sustentou que as referências legislativas e jurisprudenciais mencionadas no recurso não se aplicavam ao caso em exame. Foi juntada pela recorrente cópia de promoção de arquivamento em sede de inquérito civil, ainda não apreciada por esse colegiado, folha 150.153, versando sobre a possibilidade de cálculo de tarifa de esgoto sobre a integralidade do consumo de água. É o breve relatório. Os autos vieram para julgamento por esse Conselho Superior, sendo que o voto é pelo seu provimento. Com todo respeito ao zelo e cuidado do digníssimo promotor de justiça de origem, a quem rendo sinceras homenagens, o caso é mesmo de arquivamento do presente inquérito civil. Primeiramente, a questão da cobrança da tarifa mínima de água, independentemente do efetivo consumo, já é questão pacificada em nossos tribunais, sendo que em decisão recentíssima, assim se posicionou o Egresso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Abre aspas. Apelação, ação de cobrança, fornecimento de água e esgoto, sentença de improcedência, apelo da autora, prescrição dos débitos em cobrança, inteligência dos artigos 177 do Código Civil, 205 em 2008 do Código Civil 2002. Interrupção da contagem do prazo prescricional que retroage a data da propositura da ação. Inteligência do artigo 209, caput, parágrafo 1º do CPC de 1973. Afastado o alegado cerceamento de defesa. Desnecessária dilação probatória. Peculiaridade do caso concreto. Ausência de controvérsia sobre a ligação do imóvel da ré ao sistema da autora. Legítima a cobrança de tarifa mínima, independentemente da utilização do serviço. Precedentes jurisprudenciais, sentença mantida. Julgamento é de 19 de dezembro de 2018. Perdão, saiu 2.918 aí, mas é 2018. De fato, da leitura do venerando acórdão, extrai-se várias outras decisões jurisprudenciais no sentido da possibilidade da cobrança de tarifa mínima de água, ainda que não consumida efetivamente, desde que haja ligação do imóvel onde se dá o fornecimento à rede oferecida pela empresa responsável por esse fornecimento. Eu juntei anexo o acórdão. Do mesmo modo, a questão da vinculação da cobrança do esgoto ao consumo de água já foi também pacificada, inclusive em incidente de resolução de demandas repetitivas, que abaixo se transcreve parcialmente. Incidente número 0043-917-79, 2017-826-0000. Comarca São Paulo, Foro Central, 12ª Vara Civil, requerente, excelentíssimo senhor desembargador da 28ª Câmara de Direito Privado. Partes. Condomínio Edifício Estelvio Maza, Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, interessados, Estado de São Paulo e Defensoria Pública.
Incidente de resolução de demandas repetitivas. Fornecimento de água e coleta de tratamento de esgoto. Ação de obrigação de fazer acumulada com repetição do indébito. Proporcionalidade da cobrança da tarifa de coleta e tratamento de esgoto sobre a integralidade do volume de água fornecida. Previsão contida no regulamento anexo ao decreto estadual 41.446/96. Critério de volume que não é o único na composição da tarifa. O cálculo que resulta na cobrança da tarifa de esgoto sobre a integralidade do volume de água envolve outros critérios, além do volume de efluentes, motivo pelo qual não prospera pretensa alteração da proporção prevista no artigo 5º do regulamento. Então, a tese jurídica ficou: para efeito de cálculo de fatura-conta, considerar-se-á volume de esgotos coletados no período o correspondente ao de água faturada pela Sabesp e ou consumida de sistema próprio, medido ou avaliado pela Sabesp. Ante exposto, ainda no julgamento, julgo procedente o incidente e fixo a seguinte jurídica, a tese: para efeito de cálculo de fatura-conta, considerar-se-á volume de esgotos coletados no período correspondente ao de água faturada pela Sabesp ou consumida de sistema próprio, medido ou avaliada pela mesma. Finalmente, tem-se no aspecto legal, há suporte para a cobrança que aqui se questiona, ou seja, a Lei 11.445/07, Lei do Saneamento Básico, foi alterada pela MP 869/18, de modo que o artigo 29 dessa lei esclarece que é possível a cobrança conjunta ou separada para os dois serviços de fornecimento de água e de esgotamento sanitário. Dessa forma, pode-se dizer que a empresa responsável pelo fornecimento de ambos os serviços poderá cobrar ambos em tarifa única ou em tarifas separadas. Além disso, tem-se que o artigo 10 do Decreto Federal 7217/10, que regulamenta a Lei 11.445, prevê a possibilidade da cobrança do esgoto de acordo com o volume de água. Artigo 10º. Artigo 10. A remuneração pela prestação de serviços públicos de esgotamento sanitário poderá ser fixada com base no volume de água cobrado pelo serviço de abastecimento de água. Por fim, o artigo 5º do Decreto Estadual 41.44696 também permite essa cobrança. Para efeito de cálculo da fatura-conta, considerar-se-á o volume de esgoto coletados no período correspondente ao da água faturada, Sabesp ou consumida no sistema próprio, a mesma tese jurídica do IRDR. Portanto, feitas as considerações acima, mais uma vez reiterando absoluto respeito ao posicionamento defendido pelo digníssimo promotor de justiça, entende-se que carece justa causa para o seguimento da presente investigação, sem prejuízo da instauração de outro procedimento que tenha por objeto a análise de eventual cobrança de valores abusivos, considerando os custos dos serviços prestados. Assim, o voto é pelo provimento do presente recurso. Voto da relatora pelo provimento. Todos assentem. Ok. Colhido o voto, vamos prosseguir. Agora sim, o PT 6439 de Praia Grande, área de habitação e urbanismo, Fernando da Gama Barbosa e município de Praia Grande são interessados. Com a palavra. Habitação e urbanismo. Representação civil indicando problemas de escoamento de águas pluviais na rua Marquesa de Santos, número 1392, na cidade de Praia Grande. Solicitação de manutenção no local e construção de bocas de lobo. Diligências preliminares. Informações prestadas pela Prefeitura Municipal no sentido da realização de obras de nivelamento da sarjeta visando solucionar o problema de escoamento de águas pluviais, bem como da comprovação de existência de bocas de lobo na rua Marquesa de Santos, esquina com rua Saturnino de Brito, inclusive com sua devida limpeza em agosto de 2018. Fotografias de folhas 19 e 20. Indeferimento de representação, sob argumento de que o poder público tomou as providências possíveis para minimizar os problemas. Recurso contra o indeferimento de representação, reiterando as mesmas postulações da representação, notadamente no que se refere às bocas de lobo. Decisão de manutenção do indeferimento. Recurso não provido. Senhores conselheiros, estão de acordo? Prosseguindo, vamos apreciar o PT 923 de 2018, oriundo de Ribeirão Pires, tema de patrimônio público, nulidade de ato administrativo, interessado Eduardo Zotti. Com a palavra a relatora. Patrimônio público, improbidade administrativa. Representação civil contra atuação de juiz de direito em processo onde o representante é parte.
Formalização de representação também perante a Corregedoria Geral. Ordem, não está correndo em Não sigilo? estava em sigilo. Não, eu não cito nomes. Ah. Nem o processo, nem número de processo, nada. Preferem sigilo? Podemos fazer em sigilo, então, melhor. Tudo bem, se você entender. Deixa para o final? Deixa para o final. Então, esse vamos deixar para o final, ok. Não tem nome de ninguém mais. Não, já teve procedimento. Não tem nada a ver. Na pauta não consta nenhuma nem, observação de sigilo. nem no procedimento, mas eu acho que, por cautela do doutor Eduardo, acho que não custa nada a gente deixar. Competência, a atribuição é do procurador-geral ou do Não, promotor? não tem fato, não tem... Não? Já foi, inclusive, para a Corregedoria Geral de Justiça. A nossa atribuição é do... Veio da promotoria. Recurso contra o indeferimento de... Ele representou o promotor, não aceitou, não tocou a investigação. Sempre foi, né? A mesma improbidade, acho que era lá, né? Mas não tem. Bom. Vocês preferem? Tô. Quem é que conhece esse Então, exato. Tá. Então, mas vamos falar ao final, então, com o sigilo, ok? Tá. Ao final de todos ou ao final dos meus? É o final de todos, De todos, né? Um minutinho, Tá. por gentileza. Não, ainda tem do doutor Rossini. Sim, estou dizendo, fazemos isso. Então, o meu acabou. O meu só fica faltando esse, então. Ainda temos a apreciar hoje protocolados em que tem como relatores o doutor Rossini e o doutor Giuliotti, né? Não, o que eu estou dizendo é só que o meu fica para final de tudo, é isso. Então remetemos a final, tá certo? Muito bem. E por hora é só, né, doutora Joiese, né? Muito bem. Então agora vamos apreciar os votos de relatoria proferidos pelo ilustre conselheiro Rossini. O primeiro deles está dado no PT 923 de 2018, área de habitação e urbanismo, promotoria de Itu. Interessados José Luiz Domenici e Antônio Jorge Abas. Área pública, circulação é o tema. Pimenta. Indeferimento de representação que solicitava apuração de eventual irregularidade em fechamento de servidão de passagem que ligava duas estradas municipais, as de número 265, Pinheiro, e 375, ambas em Itu. Nítida questão de interesse privado, cuja satisfação deve ser buscada pelo interessado ou interessados através de medida judicial apropriada. Bem particular, servidão de passagem instituída por mera liberalidade do proprietário do imóvel, fechamento decorrente do exercício de seu legítimo direito de propriedade, indiferença se a municipalidade cuidou da servidão enquanto ela existiu, impossibilidade de intervenção do Ministério Público local na questão, recurso conhecido por tempestivo e desprovimento quanto ao mérito. Todos de acordo? Prosseguindo, temos o PT 2351 de 2018, promotoria de Barueri, patrimônio público, tema de improbidade, interessado Alisson Guimarães Pereira de Souza. Recurso contra o indeferimento de representação que pleiteava a instauração de inquérito civil visando a apuração de suposta improbidade administrativa consistente na contratação pelo município de Barueri de guarda civil do vizinho município de Santana de Parnaíba, sem o devido concurso público. O município de Santana de Parnaíba, que também cedeu guarda municipal a Barueri pelo mesmo período. Inexistência de prejuízos aos entes municipais que se responsabilizaram em arcar com os vencimentos de cada respectivo servidor cedido e manutenção dos vínculos estatutários. Legalidade decorrente da autorização dos artigos 42 e 107 dos respectivos estatutos dos servidores públicos. Episódica participação de guarda municipal em operação coordenada não eiva de nulidade, nem caracteriza ilegalidade a tipificar improbidade administrativa. Amparo no artigo 5º, incisos 10 e 16 do Estatuto Nacional das Guardas Municipais, a Lei 13.022 de 14, além de situação flagrancial. Recurso conhecido por tempestivo, desprovimento no mérito. Estamos com o relator? Muito bem, prosseguindo. PT número 46 de 2018, patrimônio,
oriundo da Subprocuradoria-Geral de Justiça. Interessados, Guilherme Luiz da Silva Tambellini e Carlos Eduardo Esposel. Tema de improbidade, promoção de arquivamento sem compromisso. Eu quero esclarecer que, embora na pauta, eu acho, não conste, mas nós estamos diante de um fato de competência originária, e quem estava sendo investigado aqui era Márcio Luiz França Gomes. Daí a vinda para este sodalício. Perfeito. E destaco que, assim como houve um caso que a conselheira Ana apreciou, a promoção do arquivamento foi, ou melhor, fora realizada enquanto o investigado exercia o mandato de governador. Portanto, as questões administrativas intestinas não vão prejudicar o conhecimento desse fato. E a ementa é da própria Procuradoria-Geral de Justiça, com alguma coisa que eu agreguei. Representação anônima noticiando suposto nepotismo no âmbito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Nomeação de Guilherme Tambellini para o cargo de chefe de gabinete da Secretaria da Fazenda, onde Carlos Esposel já ocupava cargo comissionado. Informes de que Guilherme Tambellini é ex-marido da filha de Carlos Esposel. Nomeação efetuada pelo então governador do Estado, Geraldo Alckmin, em 30 de junho de 2017. Exoneração do servidor Guilherme Tambellini pelo então governador do Estado, em 28 de agosto de 2018, após ser noticiada eventual caracterização de nepotismo. Procurador-Geral de Justiça que somente possui atribuição para análise dos fatos relacionados ao governador do Estado de São Paulo, nos termos do disposto no artigo 116, inciso 4, da Lei Orgânica do nosso Ministério Público. Governador do Estado que não foi responsável pela nomeação do servidor, já é exonerado durante o exercício de seu mandato. Demais fatos narrados na delação não relacionados a atos diretos praticados pelo governador do Estado. Hipótese de responsabilidade pessoal do governador afastada, improbidade administrativa dele, né, inocorrente. Promoção de arquivamento em relação ao governador Márcio França, confeccionado em 4/12, quando ele ainda exercia mandato. Conhecimento e homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público. Remessa de cópia dos autos ao promotor de justiça do Patrimônio Público Social da capital para a adoção das providências cabíveis em relação aos demais representados. Todos de acordo? É uma mera homologação, né? A recurso. Muito bem. Prosseguindo, temos o PT 3238 de São Carlos, área do patrimônio, tema de improbidade. Interessados, Doni Oliveira Souza e Júlio César Pereira de Souza. Com a palavra o doutor relator. Imputação de ato de improbidade em face de vereador e do presidente da Câmara Municipal de São Carlos, que teriam usado o plenário e toda a sua estrutura de comunicação para atacar a honra da então candidata a deputada estadual de seu pai. Opinião de vereador amparada pela inviolabilidade de manifestação, artigo 29, inciso 8º da Constituição da República. Sistema de transmissão de rádio e televisão pela internet, que serviu também para a difusão de toda a sessão ocorrida no dia dos fatos, não apenas do fato imputado ao vereador. Probidade não caracterizada, recurso contra o indeferimento de representação conhecido por tempestivo, desprovimento quanto ao mérito. Só quero dar destaque, rapidamente, que durante a campanha eleitoral, o vereador foi lá no púlpito e falou algumas coisas da concorrente dele, que era candidata, e do pai dela, ex-prefeito, que fora denunciado, condenado, mas absolvido. E ela imputou improbidade administrativa pelo uso do microfone da estrutura da Câmara. Além de estar amparado pelo artigo 29, 8º da Constituição, é teratológico, né? Então, o recurso por ela interposto, entendi por bem desprover. É assim que eu voto. Todos com o relator? Acolhido o voto, unanimidade. Era o último, né, doutor Rossini? Depois eu queria fazer um destaque, ao final mesmo, um alerta. Pode ser sobre os prazos. Quer fazer agora? Então, doutor, para não perder a oportunidade, eu examinei um recurso interposto agora em dezembro. E eu queria alertar os colegas da existência de uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que alterou a resolução, acho que é 173, que alterou eu anotei aqui. Então, muitas vezes, nós, imbuídos da boa intenção de analisar sob o prisma, não consigo achar aqui, eu até separei. Só um segundinho, senhor presidente.
Está aqui. Não está, não. Me perdi, doutor. Então, só para alertar os colegas que houve suspensão dos prazos do dia 20 de dezembro a dia 20 de janeiro. Então, muitas vezes o recurso é do dia 16 de dezembro, mas ele interrompe no dia 20. Então, eu mesmo estava dando pela intempestividade, e quando eu fui olhar, eu falei, não, está tempestivo, porque até o dia 20 de janeiro. Então, eu estou alertando agora, porque é justamente a remessa dos recursos que nós estamos recebendo para a semana que vem. Para atentar para isso, para depois não dar problema. Era só essa minha observação. Um lembrete amigo, apenas mente. Perfeito. Prosseguindo, temos o PT 1021/2018, área do consumidor, promotoria da área, tema prestação de serviços, interessado Nilo Brasil, Inguti e Claro S.A. Eu vou pedir licença para ler só a emenda, é um caso bastante simples de direito individual. Recurso contra o indeferimento de representação, recorrente que formulou representação alegando que realizou ligações gratuitas para o Canadá com a finalidade de receber seus proventos de aposentadoria. Porém, nos últimos meses passou a ser informado de que não mais seria possível o aludido contato gratuito. Noticiou ainda que a reclamada interrompeu de maneira injustificada os serviços referentes às suas linhas telefônicas e ainda procedeu à cobrança de um débito aproximado de R$300. Solicita providências por parte do Ministério Público. Direito individual disponível sem qualquer reflexo na esfera dos direitos meta-individuais. É o único reclamante. Embora reconheçamos as dificuldades enfrentadas pelo representante, pelo teor da representação, não é possível verificar a situação que justifique a atuação ministerial sobre o enfoque coletivo. Recurso conhecido e não provido. Pelo que foi investigado, ele não tinha direito a nenhum desses... A priori, ele não tinha direito a nenhum desses serviços que foram interrompidos, que eram dados por mera liberalidade. Com o relator, senhores conselheiros. Com o relator. Muito bem. Prosseguindo, de Ibiúna vem o PT 97 de 2018 da área do patrimônio público. Figurando como interessado, Charles Guimarães, Rosia Aparecida Domingues Soares Machado e município de Ibiúna. Há pouco lemos algo em que figuravam os mesmos nomes, não? Sim, da relatoria do Rochel. Perfeitamente, me lembro. Pois bem, tem a palavra o nobre relator. Eu vou ler aqui inteiramente, porque eu dei provimento ao recurso. Os recorrentes formularam representação perante a sobredita promotoria de justiça, noticiando o superfaturamento em contrato celebrado em 2011 com a empresa Secam e mau uso do erário pela contratação de duas empresas, Secam e G4 Soluções, com o mesmo objeto. Os recorrentes instruíram a representação com publicações referentes às noticiadas contratações no Diário Oficial, indicando possíveis irregularidades. Denota dos referidos documentos que o contrato celebrado em 2011 com a Secam tinha um valor de R$ 1.245.000, enquanto o celebrado em 2017 com a mesma empresa teria um valor de apenas R$ 779.000, o que indica suposto superfaturamento. Da mesma forma, os valores exorbitantes da contratação da empresa G4, que presta os mesmos serviços da Secam, induzem a possibilidade de mau uso do erário público. No caso em análise, o arquivamento nos parece prematuro, sendo forçoso assim, para o necessário esclarecimento da questão, o exame mais apurado dos fatos. Demais disso, considera-se apta a deflagração do procedimento investigatório, à luz do que dispõe o artigo 13 e 15 do ato no artigo 484, a representação que serve fato preciso, certo e determinado, passível de apuração pelo Ministério Público. Conquanto a representação em epígrafe não esteja acompanhada de elementos que evidenciam de modo cabal os fatos contidos em seu bojo, os documentos presentes nos autos revelam indícios suficientes a justificar a instauração do inquisitório. A meu juízo, tendo em vista a relevância da questão, somada à existência de indícios que sinalizam possível ilegalidade na contratação das empresas, a instauração de procedimento investigatório, no caso pertente, é medida que se impõe. Por fim, nos parece bastante plausível a alegação dos representantes de que encontraram obstáculos na obtenção dos necessários documentos. Para
destaque para o meu voto, acolho o recurso interposto determinando a devolução do auto à origem, a fim de que se instaure inquérito civil para apurar os fatos representados ao Ministério Público. Para preservar o entendimento esposado nos autos, faculta-se ao listo promotor de justiça oficiante entrar em contato com a assessoria da Procuradoria-Geral de Justiça para a designação de seu substituto automático para oficiar nos autos. Voto de relatoria que concede provimento. Consulto, senhores conselheiros. Só uma observação bem pensada e registrada pelo senhor relator, quando da leitura do voto, é a disparidade de valores. Sim. Né? Já é um indício, uma justa causa. Só queria fazer esse O objeto pode ser diferente, mas a gente não sabe qual é o objeto. Não, tem que olhar. Examinar. Eu também quero dar um pitaco. É muito comum vermos aqui indeferimentos de representação pela ausência dos requisitos do artigo 13 do 484. A nossa súmula 51 e o próprio 484 permitem que o promotor de justiça solicite maiores esclarecimentos. Eu acho que a obrigação do promotor de justiça, com todo respeito e a despeito do volume de trabalho, né, é chamar o interessado na promotoria, ouvir em declarações, solicitar mais documentos, notadamente como esse caso. Porque aí há um excesso de formalismo e os documentos que estão encartados, eles próprios falam por si. Entendeu? Independentemente do teor da representação. Então, eu adiro ao voto com elogio. Obrigado. Parabéns, doutor. Muito obrigado. Eu estava me manifestando num caso para a próxima semana, em que justamente a situação é essa. Tentou-se, de todas as formas, contatar o representante, ele não foi encontrado nos endereços, foi até oficiado do Bocaex, quer dizer, foi diligência realmente, que eu acho que você tem toda a razão. Sendo um caso desta envergadura, recomenda que a gente se debruce um pouquinho e tente falar com o representante e complementar a representante. Até porque o representante, no mais das vezes, ele não é bacharel em direito. Aliás, o nosso regimento permite que o cidadão ou a cidadã sem formação jurídica venham aqui para manifestar o interesse, quanto mais na promotoria. Ou seja, a forma não pode prevalecer sobre o conteúdo. Os dispositivos têm um caráter meramente ordenador, né? Eles não têm uma carga de fatalidade, de força determinante para inviabilizar a instauração, caso algum dos requisitos não esteja presente. Na verdade, o que vale mesmo, e até me interessei pela intervenção, por isso estou fazendo essas observações, o que vale é o peso do tema e o conjunto indiciário quanto à sua suficiência para a instauração. Às vezes, eu diria mais, por mais estranho que isso possa parecer para os tecnicistas e legalistas, conjunto indiciário intuitivo, às vezes. Porque se para o promotor é possível a instauração de ofício, o que se dirá em face de representação, ainda que formalmente imperfeita? Então, subscrevo a observação de Vossa Excelência inteiramente. Prosseguindo, nós temos o PT 5637 de 2018, Sorocaba, patrimônio, tema de improvidade, interessado Walter José Garcia Latanzio. Com a palavra o relator. Esse caso também é bastante interessante e envolve duas questões importantes. Se os honorários advocatícios é verba pública ou particular, e o local de interposição do recurso. Se o recorrente deve interpor recurso no órgão de execução ou ele pode interpor, aqui no caso, no conselho. Então, esse caso envolve esses dois fatos. Eu vou ler também o máximo possível aqui para que eu possa ser bastante claro. Alega, em síntese, o recorrente que o procurador jurídico do município, Dr. Valdir de Souza Paixão, no curso do mês de setembro, foi nomeado para o cargo de secretário municipal de Assuntos Jurídicos. E, mesmo assim, recebeu os honorários de setembro de forma integral, com a aquiescência dos demais procuradores. Desta forma, entende o representante que o doutor Valdir, ao receber os honorários integrais, ele só trabalhou parte do mês, né, e não parciais, infringiu dispositivos legais, configurando enriquecimento ilícito. O doutor promotor de justiça, doutor Orlando Bastos Filhos, indeferiu a representação, alegando em síntese que a questão honorária não envolve o erário, não é dinheiro público, é verba de propriedade dos advogados públicos que são soberanos para decidir o seu destino. Portanto, não há que se cogitar de improbidade administrativa.
Notificado da decisão, o representante recorreu. O doutor promotor de justiça sustentou o indeferimento e ainda alegou que o recurso não deveria ser conhecido, porque foi interposto neste egrégio conselho e não no órgão de execução. Então, ele considera como foi interposto aqui, não lá, o recurso ainda não foi interposto, né? É a síntese do necessário. Entendo que o recurso é tempestivo e deve ser conhecido. Da data da juntada aos autos do comprovante da ciência dado ao representante, em 7/12/2018, a interposição do recurso diretamente a este egrégio superior, Conselho Superior, em 12/12, não decorreu o prazo de 10 dias previsto no artigo 118 do ato de regência. Então, entendo que ele é tempestivo. O fato de ter sido protocolado diretamente neste egrégio conselho, a petição, protocolo feito dentro do prazo para recorrer, não impede o reconhecimento do recurso. Embora o ato 484 estabeleça que o recurso, abre aspas, será interposto perante o órgão do Ministério Público oficiante, não se pode ignorar o preceito maior a considerar que o MP é uma instituição unidivisível, que também o protocolo é integrado, né, e que não existe qualquer indício de má-fé do recorrente. Então, eu votei aqui pelo recebimento, pelo conhecimento do recurso. No mérito, a negativa ao seu provimento se impõe. O novo Código de Processo Civil, no artigo 85, parágrafo 19, traz a seguinte disposição: os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência nos termos da lei. E, de acordo com a sistemática de proporcionalidade que foi imputada a todos os advogados públicos, o representado teria direito apenas aos honorários proporcionais de setembro, aqueles de efetivo exercício no cargo. Se ele trabalhou só parte de setembro, ele deveria receber só parte dos honorários. Ocorre que a verba de sucumbência é de natureza particular, de propriedade dos próprios advogados. A lei número 13.227, de 20 de julho de 2016, que trata da remuneração dos funcionários públicos federais, reza no seu artigo 29 o seguinte: os honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais, pertencem originariamente aos ocupantes dos cargos de que trata esse capítulo. Eu até grifei essa parte. Assim como bem salientou o promotor de justiça, sendo a verba própria dos procuradores, devem eles resolver sobre o seu destino. E se resolver por contemplar o representado, cuidamos com interesses particulares que não podem ser discutidos pelo representante nem pelo MP ou judiciário. Portanto, se compete aos próprios advogados públicos gerir o recebimento dos honorários de sucumbência, não vislumbro qualquer ilegalidade no rateio impugnado pelo representante. Diante do exposto, nosso voto é no sentido de conhecer o recurso e negar-se provimento. É um assunto bastante controverso. Eu me apoiei numa legislação federal, foi o que eu encontrei. O próprio representante junta inúmeras jurisprudências e que são claras para dizer que essa verba é de natureza particular, e por ser particulares, eles poderiam dispor, poderiam contemplar aí o representado com o rateio total da verba. É assim que eu voto, senhor presidente. Todos de acordo? E eu acho que o raciocínio é perfeito. E se dúvida existe ainda com relação a essa verba, essa dúvida já descaracteriza pelo menos a improbidade administrativa, porque se existe essa dúvida jurídica, dolo não há. Se isso vai ser resolvido, dentre eles, na discussão de se o dinheiro seria desse advogado ou não, aí é uma discussão. Agora, já descaracterizou a improbidade e com relação a endereçamento equivocado, eu acho também que a gente tem que fazer uma interpretação ampla, prestigiando o duplo grau, né? Muito bem. Acolhido, então, o voto do ilustre relator. Resta apenas um procedimento que tramita sob condições especiais. Eu só posso falar uma coisa? Eu imagino que esse voto, especialmente a questão do conhecimento do recurso, ele devesse figurar, por exemplo, numa das nossas publicações. Porque retrata, já que essa votação foi unânime, retrata exatamente o entendimento de que a interposição do recurso, ele tem um outro olhar para além do 484. Se nós formos fazer sugestões de alteração do 484, essa é uma sugestão que nós temos que fazer. Até porque o 484 foi feito em uma época que não tinha internet, ou havia
com 2 anos só de internet, né? Em 2005, né? Não, enfim, nós não tínhamos toda essa estrutura, né? Então, me parece que ou nós olhamos, não sei se ainda está maduro para pensarmos numa súmula, até para deixar a súmula produzida, em tese seria uma súmula fácil de fazer. Entendeu? Conhece-se do recurso interposto diretamente no Conselho. Então eu faço como. Desde não sei. Exatamente. É uma súmula assim, longe de querer, pelo amor de Deus, me meter no trabalho dos colegas, mas assim, eu acho que eu destaco esse voto. Tá? Tudo bem que ele faça o juízo de retratação, mas é que o processo digital, assim, mas assim, eu não quero dizer se é para virar súmula, mas eu acho que essa reflexão é importante, porque também dá a exata dimensão da importância desse conselho, como órgão revisor. Eu só fico pensando se a súmula não encorajaria. Pode ser, mas o debate tem que acontecer. Eu só trago à colação a necessidade Desde o início, a gente tem adotado essa postura de dar maior prestígio ao duplo grau. Nós não estamos... ao contrário, desde o começo que esse conselho começou a trabalhar, a gente defende que vamos olhar, vamos analisar o que chega, mesmo que não tenha... Eu tive até um caso em que foi dito isso e que eu fui voto vencido e revi minha posição. Eu acho que, havendo alguma possibilidade de... Uma coisa é não ter previsão regimental do recurso, isso é uma coisa. Agora, tendo a previsão regimental, por um motivo ou outro, você tem que entender que a parte está se insurgindo. Você extraindo isso, é isso que fundamenta o recurso. E como que os processualistas, né, como é que o Código de Processo Civil trata disso? É um endereçamento equivocado, não é não conhecido, é endereçado corretamente, né? Levado, tanto é que se possibilita, se foi dentro do prazo, aquele protocolo integrado e tal, tenta se facilitar. Agora, se denotar má fé, por exemplo, eu estava aqui conversando com o conselheiro Eduardo, temos que tomar cuidado com o recurso da instalação de inquérito, porque pode ser um meio de retardar o andamento do inquérito, porque suspende. O cidadão começa a perceber que ele pode interpor aqui, ele ganha mais tempo de suspensão da investigação. Então tem esse outro lado que tem que ser bem analisado, né? Muito bem, podemos então considerar encerrada esta fase dos trabalhos, né? Remetendo a uma fase subsequente, o derradeiro dos procedimentos, tá certo? Agradecemos a atenção de todos e fica encerrada esta etapa.